Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Ô mãe, por que o casaquinho azul? Como que você sabe se o neném da tia Lúcia vai ser menino ou menina? Porque semana passada a Lúcia fez um exame chamado ultrassom e ficou sabendo que o nenê que ela está esperando é um menino. Ultrassom? Mas o que é ultrassom, mãe? Ultrassom, meu filho, é um exame que as mulheres fazem quando estão grávidas, que dá pra ver o nenê lá dentro da barriga da mãe. Ah, dentro da barriga? Mas pra que serve? Serve para o médico saber se o nenê está se desenvolvendo direitinho e também para saber o sexo do bebê. Aí o médico vai dizer se é um bebê menino ou um bebê menina. Mas quando um bebê vira menino ou uma menina? Dá licença, o seu bebê vai ser um menino ou uma menina? Uma menina. E desde quando você sabe o sexo do seu bebê? Fiquei sabendo hoje. Dia 28 de junho. Faz um mês, mais ou menos. Você sabe em que momento da gestação é definido o sexo do bebê? Desde o momento que quem fica grávida sabe, né? Se é menino ou menina. A partir do 4º ou 5º mês. Não sei. É na fecundação. Logo na fecundação já se determina o sexo do nenenzinho. E o que determina o sexo do bebê no momento da fecundação? Os cromossomos sexuais, tanto os da mãe como os do pai. O sexo do bebê é definido na hora da fecundação. Quer dizer, quando o cromossomo sexual do pai, contido no espermatozoide, encontra o cromossomo sexual da mãe, contido no óvulo. Aí se forma um par de cromossomos sexuais. Esse par de cromossomos sexuais carrega as características que vão definir o sexo do futuro bebê. Entendeu? Não? Então fique ligado, porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai ver como os cromossomos sexuais são herdados dos pais. E vai ver qual a diferença entre a célula que origina um menino ou uma menina. Mãe, quer dizer que quando a sua barriga começou a crescer, eu já era um menino? Isso mesmo, filho. Eu ainda não sabia, mas você já era um menininho. Mas como isso é possível, assim, uma coisa tão pequenininha, sem forma, nada? Não é bem assim, Dudu. Pelo contrário, seus cromossomos e os seus genes já existiam desde a hora da fecundação, sabia? Cromossomos e genes, tá lembrado? Como você já viu, as informações de características como cor de olhos, cor de pele, formato da boca, do nariz, das unhas, são transmitidas aos filhos através dos genes, presentes nos cromossomos. E como você já viu, cada um dos genes aparece 2 vezes. Por isso, dizemos que as características de um indivíduo são determinadas por um par de genes. E o par de cromossomos, que carrega os genes que determinam as mesmas características, é chamado de par de homólogos. Você sabe o que determina o sexo do bebê na hora da fecundação? Não sei. Não. É o cromossomos do pai e da mãe. Acho que são os genes do pai e da mãe. O que define o sexo do bebê são os cromossomos sexuais, os cromossomos X e Y. Cromossomo X, cromossomo Y. O que é cromossomo, mãe? Cromossomos, Dudu, é onde estão localizados os genes. Genes? Ô, Dudu, faz o seguinte. Vai brincar lá fora, vai, por favor. A sua irmã precisa de silêncio para poder estudar, meu filho. Agora eu tô entendendo esse seu interesse pelo sexo dos bebês. Você tá estudando biologia. É, só que eu não tô entendendo direito essa história de cromossomo X, cromossomo Y. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Cromossomo. Eu tô lembrando. É o seguinte, Flávia. Nos seres humanos, os cromossomos sexuais chamam cromossomo X
e cromossomo Y, tá? A presença de 2 cromossomos X formando par de cromossomos sexuais indica que o indivíduo é do sexo feminino. Já a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y formando par de cromossomos sexuais indica que é indivíduo do sexo masculino. Ah, entendi. Mas como que eu faço esse exercício que eu tenho que escrever o número de cromossomos de um indivíduo? Deixa eu ver. Em outras palavras, como que a gente pode representar os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais? Para fazer a diferenciação entre os cromossomos sexuais e os outros pares de cromossomos, dizemos que cada pessoa possui em suas células 22 pares de cromossomos autossômicos e mais um par de cromossomos sexuais. O que significa que cada pessoa possui? Bom, é melhor a gente ver isso aí direitinho, passo a passo. 22 pares equivalem a 2 vezes 22, que é igual a 44. O que quer dizer que as pessoas possuem 44 cromossomos autossômicos, mais um par de cromossomos sexuais, num total de 46 cromossomos. Nos homens, os cromossomos sexuais são o X e o Y, formando o par XY. E nas mulheres, X e X, formando o par XX. Só que existe um detalhe muito importante. O que a gente acabou de ver se refere a todas as células do organismo das pessoas, menos aos gametas. Ah, isso eu já estudei. Os gametas têm a metade do número de cromossomos das outras células das pessoas. Muito bem. Mas por que os gametas têm só 23 cromossomos? A resposta está aqui. Quando uma célula se forma a partir de um óvulo e um espermatozoide, ela contém 23 pares de cromossomos. Cada um desses pares é formado por um cromossomo que vem do pai e um que vem da mãe. O óvulo contém apenas um cromossomo de cada par e o espermatozoide também. E, consequentemente, os gametas vão ter apenas um cromossomo autossômico de